Oi, gente! Hoje a gente está aqui de volta no canal para falar de psicanálise, de saúde mental. E hoje a gente tem aqui uma convidada bem interessante, que é a Silvane Saad, lá de São Paulo. Ela trabalha com psicologia há uns 30 anos, olha a experiência da mulher. Agora está entrando para psicanálise há alguns anos. Eu vou deixar ela se apresentar e falar um pouquinho do que ela faz para vocês conhecerem aí, tá? Vamos lá, Silvane. Vamos, Eneide. Primeiramente, obrigada pelo convite, da gente estar aqui expondo as experiências, as vivências. Eu sou a Silvane Saad, então, atuo com a prática clínica já há aproximadamente 35 anos, mas eu, na verdade, sou do Paraná, próximo à divisa de São Paulo. Atuo em São Paulo, no estado de São Paulo também, mas a frequência maior, eu estou na cidade de Jacarezinho, com atendimentos online, na cidade de Ourinhos, que é estado de São Paulo também, e estamos aqui, é um grande prazer, né, estar aqui para poder passar um pouco da experiência a quem se destina e a quem se interessa, né? Obrigada, então, Ok. Ney. E para vocês entenderem por que que a Silvânia está aqui, não só porque a gente vai falar, né, desse papo de saúde mental hoje sobre como a gente se conhece, né, o autoconhecimento, conhecer-se, cada um pode escolher essa dinâmica da palavra como melhor se adequar, mas a Silvana e eu fazemos parte de um grupo de estudos juntas, né? De psicanálise, com mais outras colegas, então, por isso que a gente tem essa interação interestadual dentro do nosso Brasil, né? Para falar de psicanálise, para a gente aprender com a experiência, com a prática uma da outra, e também para a gente estudar teoria, né? Então, através desse grupo que nós nos conhecemos, já faz aí mais de ano, né, Silvane, que a gente está junto nessa caminhada de estudo, e hoje, tirando aí esse tempinho para falar desse tema. Então, se você quiser e colocar aí, enfim, o que vier para você a respeito desse tema, você pode ir começando a falar sobre isso, sobre o conhecer-se, o autoconhecimento, enfim, é um papo bem descontraído, e eu acho que tem que ser assim, de uma forma simples, para as pessoas também entenderem, né, não só teoria, mas o que é isso na vida, no cotidiano, né, Silvana? Então, Neide, na verdade, eu senti assim como um momento interessante, prático, e um tema um tanto diário, né, de que é a palavra autoconhecimento, mas eu pensei também na ideia de conhecer-se, né, que vai dar um amplo espaço de análise, da forma como as pessoas literalmente conseguem entender isso melhor, né? Mas nós podemos pensar assim no conhecer-se como a palavra conhecer-se, ela vem do latim gnoscere, mas ela quer dizer saber, né? Saber sobre si, nesse caso, né? Nesse caso, saber sobre si mesmo. E a gente pode pensar no saber sobre si mesmo. Ele tem também a ideia não só de saber e conhecer, mas o que que a gente faz com esse saber e conhecer, né? E o autoconhecimento parece estar também ligado à ideia de cuidar daquilo que a gente conhece. Então, Uhum. quando a gente fala somente em autoconhecimento, dá uma sensação de que nós não aprofundamos a ideia do cuidar, do tratar, como se fosse algo que você precisa Automático, né? Olha que é interessante. tão exatamente, né? Uma automação, como se fosse algo que você faz sem saber que faz.
E aí que entra a jogada da psicanálise, né? Porque o que ele Exato. faz que sabe o que faz, né? Aí que entra o inconsciente. Essa questão para a gente pensar aí dentro da saúde mental sobre esse gancho de o que é sobre si mesmo de fato, né? E o jogo Sim. das palavras, para quem não conhece psicanálise, é interessante a gente colocar, porque o jogo das palavras ele é muito importante para um analista, porque é nesse dizer que se forma, vindo da pessoa que é ouvida, que a gente consegue captar o não dito, aquilo que a pessoa sabe sobre si mesma, mas não sabe o que sabe, né? Parece Então, um emaranhado bem complicado, mas não é tão complicado assim. Vou deixar a Silvânia aí continuar. não, Ah, fica tranquila. Mas, assim, dando um complemento, nós podemos pensar a ideia de Freud, quando ele diz que é preciso conhecer as profundezas, né? E aprender a conhecer, né? Conhecer as profundezas de si mesmo. Então, nós, enquanto psicanalistas, somos um pouco suspeitas, né? Em ter a psicanálise enquanto profundidade, né? É tão interessante nós pensarmos que há a profundidade e a psicanálise ela traz um tom até um tanto poético, um tom sensível, um tom da arte, né? Nessa profundidade. Por isso que nós temos a música, por isso que nós temos a dança, que é uma forma de movimentar. E quando você se movimenta, você você pode, de alguma maneira, sentir, né, as emoções que permeiam esse movimento. e nesse movimento, Silvânia, se você me permitir aqui que me surgiu uma coisa muito interessante, é uma forma de expressão do ser, né? Uma forma de expressão. Uma forma de expressão do ser. Quando eu danço, quando pinto, quando eu escrevo, todas as formas de arte, é uma expressão do artista, o dançarino, o músico, enfim, todas as pessoas que expressam o seu ser, eles estão de fato sabendo o que estão expressando de si mesmo. Olha que interessante. E aí que a gente coloca também essa pitadinha, que é o quê? É uma forma de leitura do ser. É a sublimação que o Freud falava, né? E já que a Silvane colocou o artista aí, o Freud tem uma frase muito bacana, e assim, eu não vou saber ela dizer literal, dizer ela, né, como ele disse, mas o cientista quer dizer o quê? Que ele fala assim, poxa, cada coisa que eu descubro, eu já descubro antes de mim. Isso quer dizer o quê? Essa sensibilidade desse ser que se expressa através da poesia, nesse caso, para dizer sim. Por isso que o Freud, lá quando ele fundou e deu né, continuidade aos estudos analíticos, ele usou a literatura como um dos veículos Ah, de estudos para a psicanálise. uhum. É que está Tá? cortando. Mas ele usava você disse, A literatura? arte, a literatura A literatura. como um veículo de processo mental, para ir, a partir disso, não só a literatura, como a filosofia, enfim, mas já como nós estamos falando de expressão de ser, a gente usa muito da literatura, da dança, que a Silvane estava falando aí de uma forma tão bonita. Faz está fazendo Nesse sentido aí, Silvane? está fazendo sentido. E falando nessa questão do sentido, nós podemos pensar que hoje nós temos vários canais de autoconhecimento, né? É, por isso dando curso a dança, e nós buscamos a dança, a música, a arte da pintura, a arte da escrita, né? Mas, e temos hoje, Neide, a meditação.
é uma maneira de você sentir o teu próprio corpo. E da onde que vem, né? Nas leituras feitas, a gente sabe que tudo isso começa no século IV, V, VI antes de Cristo, no tempo, né, dos gregos, onde eles valorizavam a sabedoria, né? E para valorizar a sabedoria, né, podíamos pensar que a alma, né, bem trabalhada, também passava por esses caminhos da arte. Era no tempo do período helenístico, no caso, né? Isso. Era uma E era valorização do ser, uma né? valorização. Daquilo que era maior, né? A pessoa que tinha um tino artístico, por exemplo, ele era considerado um ser mais evoluído naquele tempo, né? Acho que é nessa fase que você tá É, falando, né? nos primórdios, né? Lá nos primórdios. Mas Isso. que não, que hoje ele veio de séculos para séculos, né? Para poder chegar onde nós estamos e que não é diferente o autoconhecimento, né? Se nós pensarmos, nós temos hoje as vias, né, digitais, todas essas maneiras de poder aumentar em nós e temos, se a gente pensar, eu faço essa pergunta, né, para você, qual uma maneira, né, de, de exercitar o autoconhecimento, né? Se a gente pensar, né, além dessas que foram ditas, né? Então, olha que pergunta bacana. E aí a gente entra na subjetividade do ser. E aí a gente entra nos hobbies, por exemplo, né? Falando de hobbies, pode parecer um papo assim muito diferente para a psicanálise, mas o hobby é uma sublimação. Todo mundo tem um veio que escapa ao tradicional, escapa aquilo do cotidiano. Por exemplo, tem pessoas que amam a natureza, que amam plantar flores, que fazem jardinagem como um modo de extravasar o seu ser, né? Isso não é autoconhecimento também? Sim, Interessante. Muitas pessoas pensam isso é só o modo de sair da rotina, porque isso faz bem para o ser. Para aquele que gosta, há um gozo, né? E o que isso diz, né? O que aquele gozo naquela situação diz daquela pessoa. Isso é interessante a gente pensar, porque há milhares de formas de se conhecer, né? Uma delas, a gente fala, terapeuticamente falando, análise, psicanálise, né? Mas por que pessoal. um analista ele indica muitas vezes, ou, por exemplo, quando você está no fase da análise, quando você não consegue, por exemplo, é, ver coisas boas em pessoas. E às vezes consegue ver que essa pessoa tem coisas boas e más, né? Às vezes a gente está naquele ciclo de pessoa. E a questão da postura, do patchwork, da, de você juntar, de você costurar uma peça na outra. Isso é uma coisa muito interessante, porque é algo na prática daquilo que o paciente não consegue elaborar. E aqui a gente está colocando para vocês uma prova, um exemplo prático, de que muitas vezes é muito difícil de conseguir colocar dentro do nosso ser, dentro aqui da nossa mente, partes boas, partes não. Então, Neide, o- o- pensando na tua fala, me faz também estar mais próxima da questão da psicanálise, né, da análise pessoal, enquanto conhecer-se, enquanto autoconhecimento. Porque daí nós vamos entender cada pessoa que vai passando pela análise, deixa eu pôr o microfone aqui mais próximo um pouquinho,
vamos também dar condições a cada um de nós que passamos por uma análise, ou a cada um que algum paciente ou analisando em questão, quando nós estamos em análise, nós estamos aprofundando as fantasias, nós estamos aprofundando. O que seria aprofundando? Conhecendo da onde que vem a repetição, né, de uma de um sintoma de um paciente. Ele vai conhecendo cada vez mais o processo do inconsciente, de trazer para o consciente aquilo que está inconsciente. Nesse sentido, nós temos é, condições de reconhecer aquilo que somos, Do próprio funcionamento, né? próprio funcionamento. Uhum. Então, quando a gente fala que uma maneira muito interessante de passar pelo autoconhecimento é a análise pessoal. Talvez, Sem dúvida. além disso, é a análise pessoal, né? Que vai dar uma condição de mudar as percepções, de mudar a forma de perceber como ele se expressa, como ele trabalha, como ele quer melhorar no seu trabalho, como ele quer melhorar nos seus relacionamentos, né? É, e essa palavra quer, né, Silvane, faz total diferença, porque o autoconhecimento, ele não quer dizer que vai haver uma mudança no ser, porque essa mudança, ela só ocorre se houver um desejo, um querer, por exemplo, Exatamente. né? A gente descobre os funcionamentos. Por que que eu fico bravo com tal situação? Por que que eu perco as estribeiras quando tal tipo de pessoa se aproxima de mim? Por que que eu não gosto de fazer determinada coisa? Por que que eu dor de barriga fazer não sei o quê? Então, ó, isso é só exemplos. Mas aí a gente tem o nosso porquê e a partir desse entendimento, eu posso escolher continuar fazendo isso, né? Ou não. Por exemplo, vamos dar um exemplo bobo aí. Ah, eu gosto de manga. Por que que eu não gosto de manga? Não sei. Faço lá na análise e acabo descobrindo uma questão associativa com a manga. E ficou a manga como bode expiatório. Aí eu escolho, não, mas eu preciso ficar com raiva da manga? Eu vou continuar sentindo, né, desprezo pela manga, ou eu posso, através de entender isso, começar a gostar de manga, né? Agora, se eu digo não, é muito gosto, é ruim, eu não gosto mesmo, ok, né? Muitas pessoas vêm para análise com medo de mudar, com medo de se transformar. E é totalmente o contrário, porque a gente se desenvolve, na verdade, Silvia? Sim, é muito pelo contrário, porque às vezes nós ouvimos assim, conhecer a verdade dói, né? É uma palavra, é uma frase já quase muito comum entre muitos de nós, entre as conversas do dia a dia rotineiras, né? Conhecer sobre você mesmo dói. Dói, mas vou te falar uma coisa, não é tão ruim assim, né? Essa realidade. Então, e quem diz que a gente não vive todo dolorido e nem sabe por quê? Agora, quando você souber por quê, vai ter oportunidade de dizer, chega, quero e a dor vai embora. Essa é a grande sacada. A maioria das pessoas tem medo de sentir dor, mas não sabem que levam uma dor com elas a vida toda. E às vezes transformam em doenças, em doenças sérias, né? Hoje a gente sabe que a psicossomática está aí e que a gente não separa mais a doença física da emocional, né? Todas elas têm uma junção, um ponto em comum, uma convergência. Sim, e quando nós falamos, né, dessa ideia de conhecer, fica quase que uma arte estudar, sermos nós o próprio objeto de estudo. Então, eu sou, né?
um objeto de estudo para poder atuar no conhecer, na Os profundidade do meu, outros. né? E conhecer os outros e ter uma relação muito mais leve com o outro, né? E então é muito ampla essa questão do conhecimento, do autoconhecimento, né? E ela E traz, além de tudo, não somente, ela traz, além de tudo, a questão de você se autorizar, não somente no lado positivo, mas se autorizar enquanto pessoa que faz parte do famoso defeito, das falhas, né? Você se quebrar autoriza a essa ser fantasia de a perfeição, né? fantasia. E você Uhum. conhece as suas invejas, né? Você Os seus conhece lados escuros. os Uhum. lados obscuros, a sua sombra, que até então não era bem vista, né? Vista Então, mesmo, de ser, de, ei, se enxerga, cara, né? Ei, aí quando vem do outro, enxerga. aquilo dói, né? Quando vem do Exatamente. outro, dói. Mas quando a gente percebe em si mesmo, e aí que vem aquela conversa do posturar, às vezes essa costura, esse remendo, eu peguei uma peça antiga e fiz dela uma outra coisa, é ressignificar, que o Freud falava tanto, né? E outros teóricos, a partir dele, vêm reenfatizando essa palavra da ressignificação, de olhar para as nossas sombras, que é uma palavra da psicologia, né? Em psicanálise a gente não tem a palavra sombra, mas tem os puros, tem o Unheimlich, que o Freud usou tanto, o infamiliar, né? Que é aquilo que a gente, poxa, isso não é familiar para mim, isso não é legal, isso não é bacana. Em mim não, no outro tudo bem, mas em mim não, né? Então, são coisas assim que a gente nega, mas ao negar, acabou. Porque não vai deixar de existir em mim só porque eu digo que não existe. Tá ali, é só uma negação. E essa negação pode causar um desconhecimento de si tão grande que a pessoa acaba se perdendo de si ao longo da vida e acaba adotando para si perspectivas, percepções, atitudes, gestos dos outros para se proteger contra algo que é dela, mas que ela não quer ver, não quer aceitar, né? Então, não quer dizer que a gente precisa aceitar tudo. Se a gente não gosta de alguma coisa, a gente tem oportunidade. Aí que está a escolha, o que eu quero fazer com, né? E olha como é bacana que é esse autoconhecimento que faz a gente chegar Vai aqui. longe. Exatamente, ele vai longe. A gente faz a gente chegar aqui, né? Faz a gente cruzar as palavras, né? Esse a Cruzar gente para dar faz a sentido. gente ser analista, né, Silvane? Faz a Porque gente ser analista de nós mesmos, né? eu gostei muito dessa tua fala agora há pouco, que é nesse processo da análise pessoal, que um analista, antes de ser analista, compreende o outro. Porque ao a gente compreender a si mesmo, é o aprendizado da psicanálise, é no autoconhecimento, no conhecer-se a si mesmo, naquilo que não existe teoria capaz de explicar. E não existe teoria capaz de se repetir no outro da mesma forma que em mim. E como que eu compreendo isso no outro? É através de atravessar essas angústias de ser quem sou, de descobrir quem Então, eu sou. Isso é quando poético, você não é, fala Silvânia? assim, hã? Isso é poético, não é? É poético, é poético. Aliás, é uma paixão, né? É poético. Mas quando você fala isso, você fala enquanto analista? Processo da autorização, porque é uma paixão aí, né? É preciso nascer uma paixão dentro desse ser, no autodescobrir-se, que é capaz de puxa, isso é tão libertador, isso é tão bom que eu posso oferecer ao outro.
porque eu já sei por onde caminhar. Eu sei pegar na mão do outro e dizer, olha, aqui tem um buraco. Cara, vamos mais devagar, você está indo muito rápido. Aqui tem uma parte mais escura, não dá para mexer ainda. Vamos Não é devagar o porque dói mais. tempo psicológico ou tempo interno ainda não deu o sinal, né, de que pode caminhar, né? E é Então, maravilhoso isso, né? é, Lindo. é lindo. É lindo, e nesse sentido, eu acho que esse momento que a gente está aqui trocando as palavras, Lindy, de uma certa maneira, nós estamos convidando as pessoas a estarem abertas para caminhar nesse universo tão vasto, mas tão vasto de conhecimento de si próprio, que talvez seja a arte mais profunda, porque ela vai para todos os lugares, né, do inconsciente, né? E outra, É, Silvânia, é a arte que todos podem ter oportunidade de alcançar. Não é também preciso ter um dom, não é preciso saber, um saber além daquele que era visto nessa época que você começou a falar lá no início do nosso lá encontro, sim, lá no início, século que passado, era aham. algo super valorizado. O autoconhecimento, ele está disponível a todos. Só que o que que a gente faz? A gente adoece para não ver a si mesmo. A gente briga com os outros achando que a dor é deles, mas é nossa, é daqui. Então, é uma coisa tão reveladora que as pessoas estão porque está em volta de mistério e o misticismo. Por exemplo, quando você falou de meditação, o que que a meditação é? Será que é cessar os barulhos externos para que eu consiga ser um. Mas por quê? Uhum. Então, lindo, tudo diz disso. Pinta uma tela, por que você pintou aquela tela? E O que que aquela figura quais ser? as expressões, né, que você Exatamente. E tudo não isso está sabe ou disponível. sabe que está ali sendo colocado, né? Exatamente, porque aquilo. Aí, se você tem autoconhecimento, a gente vai descobrindo os porquês. E eu digo isso com própria, né? Por analisar cada texto que eu pinto, cada texto que eu escrevo, hoje já tem um cunho racional e intencional, né? Então, é fantástico, porque liberta a gente de dores que só são, às vezes, expressas de uma forma poética. Por que que a poesia, ela é basicamente dolorida, né? Quase toda a poesia mais bonita, se a gente pegar aí um brasileiro que eu adoro muito, Vinícius de Moraes. Olha as poesias do Vinícius. É tudo sofrido, sobre o sofrimento, sobre, assim, aquelas coisas da alma, da profundeza que você falou agora há pouco, né? E será que Sim, precisa dos ser tão estados de profundo alma, né? Dos estados de alma. assim, Porque é, se a gente, se a gente pensar na definição de música, né, ela vai ser voltada para o conceito de afetos da alma, né? Como é que é a música? O que que você sente quando você quais as memórias que você não conhece que estão naquela música e que você chora por ela, que você ri por ela, às né? vezes chora e não sabe por que E chora, não né? saber e porque momentos do poeta, né, traz os momentos de solidão do seu lado é, mais longínquo da sua própria alma, né? Quanto Mas mais será que não é distante, o mais perto de si mesmo? A gente acha exatamente. que não é, Daí ele mas é o come, aí mais ele próximo, sim, é tão é o mais longe, é tão próximo do perto, ser. né? E Olha, aí, eu quando como. uma paciente me diz, eu não posso ficar sem análise. Não posso ficar sem análise, porque ela me traz para mais perto de mim. É tão simples e tão Eu poderosa essa não quero. frase. Então, Silvani, agora para gente terminar nosso papo aí, né? O que que você
teria a falar assim como para esse nosso encontro, para esse nosso tema, do autoconhecimento, do conhecer-se, que também diz respeito à análise pessoal, à própria psicoterapia, que é na psicologia também, né, que é com que você trabalhou a grande parte da tua vida e que fez você ser quem você é, né, por grande parte da tua trajetória. E e a psicanálise agora vem surgindo como um novo momento da tua vida, uma nova perspectiva, enfim, tudo isso tem um porquê, né? E também talvez diz o processo do autoconhecimento da Silvane, por isso que a gente escolhe o que escolhe, né? Porque por isso que a gente vai para um lado, para o outro. Então, deixar aí bem livre para você falar o que você sentir, porque psicanálise também tem muito disso que vem, que se forma, né, nesse momento. Não sei, Neide, mas eu fico pensando assim que da mesma maneira que nós estamos, cada ser humano descobre a cada dia um novo começo, né? Então, eu acho que esse convite, tanto para o outro quanto para mim, é, é imensurável no desejo, né? Não dá para parar o desejo, né, de estar ciente de uma nova trajetória interna, seja ela em cada área da vida. Entende? Então, como se eu começasse novamente essa fala com você, né? A partir do momento que aquela pessoa é tocada por algo na vida dela, é, talvez a coragem, né? A cor, a ação que traz uma cor satisfatória para aquela pessoa internamente, para ela ir, né? Então, conhecer não tem fim. Conhecer não tem fim, até conhecer o fato de você ser ignorante, né? Que é o outro lado da questão, né? Então, talvez seja estar aberto a desenvolver o que há por trás de todo medo. E é claro que estar aqui hoje, ele traz também um conhecimento, como a gente sabe, né, Nilde? Estar aqui neste momento é tão poético, mas é tão satisfatório que me faz pensar e conhecer um outro lado de mim. Essa é a experiência, né? Essa é a vivência que traz toda essa corrente aí. Vem, vamos saber para onde vamos. E eu até terminaria por ter é, uma incidência de pessoas até significativa, querendo que isso vai ficar para depois, num outro momento, mas querendo tirar a própria vida, né? Mas aí a gente diz como, de alguma maneira, quais são os caminhos que ainda não se conhecem em si mesmo. Talvez seja bem interessante nós sabermos para onde a gente quer ir também. Então, É, como tem né, aquele antigo provérbio, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E olha aí, e às vezes a gente daí vai tem estar num todos os caminho que momentos, né? é, O autoconhecimento tem o seu momento também, né? Disposto, destinado a estar nada é por aberto. acaso. Exatamente. E Então, eu aí, queria agradecer, né? Não sei se ia continuar, mas eu queria agradecer esse momento, né? Dar graças a ele, para a gente poder estar aqui abertos para as próximas pessoas que virão aí, né? Virão nesse encontro de gente que mora dentro da gente, né? Para poder conhecer mais ainda esse processo. Você já mora aí, já mora aqui, né? Vamos caminhando. então, a gente deixa um pedacinho da gente em todo mundo que a gente toca, né? Talvez é Tá? isso que você É, queira e- expressar com é, isso.
Faz E sentido. eu não deixaria de falar sobre o medo do novo, né? A gente tem muito medo do novo e tudo isso faz a gente não se permitir avançar. E às vezes até o medo de saber algo que não se quer saber é o novo, né? O que que eu vou fazer com isso? Então é melhor deixar ali naquele velho ritmo, naquilo que eu conheço, no velho conhecido. Ah, dói, dói, mas eu sei como é que dói, eu sei onde que incomoda e até onde a dor vai, e assim as pessoas vivem. Mas se esquecem que a vida é uma novidade constante. Todo dia a gente tem um novo dia, e isso já diz da própria essência da vida. Se não fosse a novidade, o novo chegando a todo momento, nós não teríamos noite nem amanhecer, a gente teria uma eterna linha reta. E Exato. a vida não é assim. A vida é é se lidar com a frustração, é a novidade, é o velho, é o tédio, é a ansiedade, e O tudo isso tédio, aqui. né? Isso é tema, o tédio é tema para outras Então, falas aí da gente, porque é uma incidência muito intensa que nós estamos vendo por aí, né? Em todas tédio as é questões. o assunto do momento, né? É o assunto do momento, então nós também podemos falar um pouquinho depois, em outro momento, sobre isso. Conhecer, né, também conhecer os estados do tédio, né, em cada um de nós, conhecer talvez o porquê desse tédio, né? Porque Então é um olhar tão, tem um olhar assunto concentrado no tédio hoje, né? Então, é um bastante. tema bem abrangente também, que tem a ver com autoconhecimento, com conhecer-se, com saber de si. Então, gente, espero que de alguma forma tenha feito sentido para vocês, que em algum momento da vida de vocês vão pegar esse vídeo e vão olhar, né? Nada é por acaso, se vocês assistiram esse vídeo, com certeza diz de vocês, diz o processo. Agradeço Sim. muito a Silvane por ter topado Obrigado a esse você, obrigado a bate-papo. você por esse momento. Espero que Eu seja agradeço. o primeiro de muitos e que você Tomara, tenha gostado desse novo, né? E que tenha gostei. instigado você a descobrir essa outra parte da Silvane, como eu descubro a minha parte todo dia com outras novidades que vêm, que eu não tenho como dizer, não vou fazer, porque senão a gente fica parado, né? E estagnado não é uma coisa que eu curto, eu gosto sim da vida do jeito que ela puder vir. E o que a gente faz com isso, aí a gente vê na hora, porque sofrer por antecedência, só peru de Natal, gente. Tchau, obrigadão. Tchau, 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 Neide. Obrigada, gente. Tchau, tchau.